Olá, hoje então, continuando o nosso estudo, nós vamos falar de dois outros chakras, Manipura ou Manipurá e Anahata. Se você não assistiu, o vídeo da semana passada foi o primeiro dessa série de chakras e eu recomendo que você dê uma olhada. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque lá eu explico um pouco como que eu organizei esse estudo, como que vai ser feita a divisão e alguns detalhes dessa nossa abordagem, tá bom? Então o link vai ficar aqui embaixo. Você dá uma olhadinha no vídeo da semana passada, em que eu falei de dois chakras e expliquei como que seria feita essa didática, né? Essa divisão em blocos. E hoje nós voltamos a falar de dois outros chakras. Eu sou o André Mendonça e esse é o canal Magia Mental. Sejam bem-vindos. Muito bem, o primeiro chakra que nós vamos abordar hoje é o Manipura, alguns chamam Manipurá. Na verdade é o chakra umbilical. Esse é um chakra bastante importante, alguns chamam também de chakra do plexo solar. Ele tem predominantemente a cor amarela e se localiza mais ou menos em cima do estômago, uns 4 dedos acima do umbigo. É um chakra central e a predominância no aspecto de comportamento, no aspecto mental que nós enxergamos a partir dele, é o da imagem de si mesmo que é projetada para os outros. Então, é como você se mostra para o mundo exterior. Ele tem uma semelhança com o Svadhisthana, né, com o chakra umbilical, que o chakra umbilical ele tem muito dessa coisa de construir imagem, de idealização. Mas no umbilical, essa idealização é de um ambiente, é de uma situação, é de um contexto. Então, é aquela idealização, aquela construção do cenário, né, do cenário e do contexto que envolve os outros indivíduos, os outros personagens, como assim poderíamos dizer. No Manipura, essa construção é de si mesmo, é do seu personagem, né? Então, é como você constrói a sua aparência, o que você tenta passar de si para os outros é trabalhado aí. Tá? Uma situação cotidiana, né, como a gente frequentemente traz aqui para cada chakra, a gente pega uma situação cotidiana para você entender, é tipicamente aquele comportamento que você adota no momento de uma entrevista de emprego. Aquele momento em que você se produz, que você procura disfarçar ou omitir determinadas características indesejadas, imperfeições, você se torna um pouco artificial. Uma outra situação que também pode ser lembrada é a situação, por exemplo, de um noivo que vai conhecer o sogro, que vai conhecer o pai da noiva, aquela coisa típica de romances, também se encaixaria. Ele veste uma persona que não é ele. Frequentemente o próprio sogro, também nessa situação, não se apresenta como é. Muitas vezes eles podem fazer a linha sogro mau, genro bonzinho, e são dois personagens absolutamente distintos. Se você for conhecê-los anos depois, às vezes os dois bebem juntos, vão pro futebol, falam palavrão e já se comportam de uma forma completamente diferente daquela postura que eles adotaram naquele primeiro encontro. Então, esse primeiro encontro é o que a gente gosta de realçar para mostrar características que envolvem as energias e a natureza do chakra Manipura, tá bom? Gente, vamos então seguir e falar um pouco agora do Anahata. Muito bem, o chakra Anahata, ele se localiza na altura do peito, na altura do coração. Já vi algumas pessoas localizarem esse chakra de maneira torta para o lado esquerdo. Em primeiro lugar, o coração não fica do lado esquerdo, o coração fica no centro.
Ele fica inclinado para a esquerda, mas a localização anatômica do coração é no centro do peito. E não faz sentido uma linha de fluência energética fazer curvas. Então, na sequência de chakras, nós aqui pelo menos adotamos a descrição do chakra ao centro, na mesma linha vertical dos demais, na altura do coração, na altura do peito, e predominantemente a cor verde. Nesse chakra, a gente tem aí, como eu gosto de dizer, a gestão das emoções. Nós já falamos lá atrás, temos um vídeo aqui no canal que fala uma descrição, uma explicação do que são emoções. A gente sabe que as emoções elas estão ligadas ao conhecimento prévio, à visão ou à experiência que você tem e principalmente a um gatilho que as dispara. Uma vez disparada não há controle, não existe controle da emoção. Você pode gerenciar as situações que disparam ou não determinadas emoções e fazer daí um trabalho de uma otimização dos teus processos, uma otimização dos teus compromissos, dependendo do caso. E isso passa muito pela área da inteligência emocional, mas não é exatamente controlar a emoção. Uma vez disparada, a emoção ela vai gerar aquela configuração que ela tem por padrão e todas aquelas mudanças de metabolismo, produção hormonal, enfim, todas as mudanças que decorrem a partir do disparo da emoção vão acontecer. E esse controle, essa sensibilidade desses gatilhos é que está em cima do tom do chakra anahata, né? Ou cardíaco, como muitos chamam. Então, quando você fala de uma situação onde você predominantemente perceba as energias desse chakra, seria qualquer situação onde haja um certo extremo emocional, uma certa sensibilidade acentuada em relação a emoções. Por exemplo, um momento de luto forte, né? Um momento da perda de um ente querido, em que a emoção, no caso a tristeza, se manifesta com maior intensidade, consome mais energia, né? A pessoa chora, a pessoa, enfim, gasta uma quantidade de energia maior, então você tem uma superatividade do chakra. Uma outra poderia ser uma explosão emocional, por exemplo, de raiva, em um momento em que algo muito ruim causou uma irritação muito grande, você perde aquele controle e começa a falar alto, começa a gesticular de uma maneira mais intensa, isso quando não se torna um pouco mais agressivo, mas também é um momento em que você pode fazer um estudo da atuação desse tipo de energia. Superestimulado, esse chakra ele leva a uma sensibilidade exagerada, ou seja por medo, seja por tristeza, seja por raiva, pequenas bobagens, coisas normalmente insignificantes, disparam aquela emoção e você reage de uma maneira desproporcional à causa. Então é aquela coisa típica do ditado, fazer tempestade em copo d'água. É exatamente isso. A pessoa tem um caso trivial, um caso bobo, mas ela está hipersensível e ela reage àquilo como se aquilo fosse uma ameaça grave, fosse uma perda grave, fosse alguma coisa realmente significativa. Subenergizado, ele fica insensível, ele fica apático, ele vai ficar, digamos, frio. A pessoa passa a ter uma certa frieza, né? Uma certa indiferença, uma certa apatia em relação a qualquer manifestação emocional, o que também não é bom, certo? Gente, ao final de cada bloco desse, eu vou tentar organizar esses vídeos especificamente do chakra também em uma playlist própria deles, para que você possa acompanhar de uma forma um pouco mais sequencial, caso você resolva fazer seu estudo. Hoje nós ficamos por aqui e não se esqueça,
Se você ainda não fez, se inscreva no canal, né? Marque aí um curtiu, compartilhe o vídeo. E esse sininho você pode marcar para saber sempre que entrar um vídeo. Nós lançamos os vídeos regulares sempre nas sextas-feiras, às 18 horas. Mas, eventualmente, respondendo algum tipo de pergunta que se torne comum ou fazendo algum tipo de colocação incidental, a gente pode colocar um ou outro vídeo fora do horário, né, excepcionalmente, mas com o sininho marcado você fica avisado sempre que a gente acrescentar algum tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, até sexta-feira que vem, eu sou André Mendonça, canal Magia Mental, sejam bem-vindos e um forte abraço.